amigas e amigos, estamos de volta com o nosso podcast. Hoje nós convidamos um jovem político que está ingressando no mandato agora e que está desenvolvendo já suas atividades, já tem projeto e tudo, mas seria interessante a gente conhecer a história dele. É o vereador Leônidas Júnior, do PSB, que assumiu o lugar da vereadora Tatiana, que teve aquele problema com a polícia e se encontra ainda até hoje presa. E o Leônidas Júnior, que é do PSB, o primeiro suplente, terminou assumindo o mandato da vereadora. Como é que está com o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Feitosa. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no Pod Costa. É um podcast que eu já acompanho há algum tempo, gosto do formato, gosto das entrevistas. E estamos aqui para contar um pouco da nossa história, né? Na verdade, a gente nasceu em Piripiri, no Piauí. Sou filho de uma mãe que foi professora e de um pai trabalhador industrial. A vida inteira trabalhou. Primeiro começou como servente de pedreiro em São Paulo, mas depois engrenou na carreira do vidro. Então montou diversas máquinas e fornos de vidro pelo Brasil. Então a minha infância e parte da adolescência foi viajando em diferentes cidades: Fortaleza, Serra, no Espírito Santo, São Caetano do Sul, em São Paulo, São Paulo. Então a nossa vida sempre foi essa. E a gente se estabeleceu aqui no Piauí, adquiriu uma fábrica de vidros e hoje, né, a gente toca essa fábrica de vidros aqui. E além disso também tem a paixão pela política. O que faz a fábrica de vidro mesmo especificamente, vereador? A gente faz transformação, né, de vidro. A gente compra a chapa bruta e transforma, lapida, tempera, produz o vidro temperado, vidro laminado temperado, vidro para residência, vidro para casa, o vidro de box, tampa de mesa. Então, basicamente é isso. A gente fornece hoje para as vidraçarias em Teresina, no Piauí e no Maranhão também. E o senhor acompanhava então o seu pai aí nessas viagens para fazer colocação do material aí nessa cidade? Como era isso aí? Não, na verdade, quando ele trabalhava dessa forma, eu ainda era menor de idade e só estudava, né? Quando ele se estabeleceu aqui, eu tinha 16 anos, mais ou menos. E aí, somente depois do estudo, né, que eu sou formado em História, depois fiz o mestrado em História também, o doutorado em História, aí que eu retornei para ajudá-lo aqui na empresa. O senhor se formou onde? Eu me formei aqui pela Universidade Federal do Piauí, fiz mestrado na Universidade Federal Fluminense e doutorado também na Federal Fluminense, em Niterói. História por opção mesmo ou porque passou no vestibular e tinha como entrar no curso de História? Não, história por opção. Sempre fui fascinado por história, por política e dos cursos que eu mais gostava, dos que eu mais me interessava era pela área de história. O professor Ferraz também era historiador, era apaixonado pela história. E, vereador, o que fez o senhor entrar na política? O que o senhor vislumbrou? Por que o senhor entrou na política? Bom, eu acredito que foi dentro da universidade, dentro do movimento estudantil, não é? Eu acho que o movimento estudantil ele foi uma escola para mim. Eu sempre fui muito refratário a alguns grupos mais, vamos dizer assim, mais ortodoxos à esquerda dentro da universidade, embora eu tenha pautas que me identifiquem muito com a esquerda. E também nunca gostei muito do ambiente da direita, do conservadorismo dentro da universidade. Eu sempre procurei uma linha mais de resultados para os estudantes. Então consegui reunir um grupo que pensava daquela mesma forma, e a gente conseguiu algumas mudanças na universidade, como por exemplo, a gente conseguiu na época manter os pontos de Xerox e os pontos de alimentação na universidade, que queriam fazer a substituição, conseguimos estrutura para os cursos do Reúne, conseguimos manter alguns estudantes, aumentar a assistência estudantil. Então isso foi se tornando uma paixão. A gente primeiro conseguiu conquistar o CA de História, que é o Centro Acadêmico, e depois o Diretório Central dos Estudantes. Só que nessa chapa do DCE era uma chapa muito heterogênea. Ali tinha desde da extrema esquerda até as pessoas que não tinham partido, como era o meu caso. Mas mesmo assim a gente conseguiu tocar lutas importantes. Só que em determinado momento eu quis estudar, né? Uma professora, a professora Terezinha Queiroz, que eu gosto muito, que é até membro da Academia Piauiense de Letras, ela me deu um ultimato. Ela disse assim: olha, você tem uma carreira brilhante pela frente, mas você vai ter que se decidir. Ou você escolhe a política ou você escolhe estudar, porque as duas coisas você não vai conseguir conciliar. A carreira acadêmica exige tempo. E aí, como eu sempre fui fascinado pela história, eu resolvi dar um tempo na política e fui fazer mestrado e doutorado fora, no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, aí que eu tive mais contato com a política ainda. Eu participava, por exemplo, das conversas com
pastor Henrique, que hoje é deputado federal, com a Talíria, com Marcelo Freixo, com Flávio Serafini, que hoje todos ali daquele grupo do PSOL do Rio de Janeiro. E aí, lá eu vi que a política poderia ser feita de uma maneira diferente, que eu não via sendo feita aqui, que é aquela política de compromisso mesmo, de movimento, de você estar próximo das comunidades, das pessoas, pautar aquilo que realmente modifica a vida e a realidade das pessoas que mais precisam. E aí eu retornei aqui para Teresina, e em 2020 eu ainda escrevendo a tese de doutorado, reuni um grupo de amigos, falei, olha, eu quero me candidatar, e a gente tem que organizar um grupo e vamos para uma candidatura. E aí, sabendo e gostando muito de política, mas sem entender nada do que é uma eleição. Eu fui para uma primeira candidatura em 2020, assim, sem nem saber o que era uma liderança, como é que se organizava um time. A gente conseguiu ainda 949 votos. Na época eu achei que era pouquíssimo, né? Mas hoje em dia, lembrando assim da mentalidade que eu tinha na época, da forma como eu fiz aquela campanha, eu me surpreendo com a quantidade de votos que a gente teve naquele primeiro momento, né? Que foi até no Partido dos Trabalhadores. A gente começou lá no PT. E aí, logo depois, se desenrolou. Eu sempre vislumbrava muito essas chapinhas, né? Eu acho que é uma forma democrática de quem não tem a mesma condição, a mesma estrutura de concorrer em nível de igualdade. E aí a gente conseguiu organizar uma chapinha de um grupo também bastante heterogêneo, lá para os idos de 2023, né, 24, que era ali na rede no começo. Por um apoio ao Fábio Novo, a gente não conseguiu viabilizar a rede, porque o pessoal tinha candidato próprio, tem uma federação, a gente acabou que entrou dentro do PSB, que foi a casa assim que nos abraçou, e a gente conseguiu aí a chapa inteira 27.200 votos, mais ou menos. Por poucos votos, a gente não conseguiu fazer uma segunda vaga direta. E aí teve toda essa questão, a gente elegeu uma cadeira, e pela situação que ocorreu com a vereadora, de titular do mandato, a gente acabou que assumiu o mandato nessa condição, né, na primeira suplência. Durante a campanha, o senhor deve ter, claro que teve, né, convivência, o seu partido teve convivência, a direção do seu partido, todos os candidatos tiveram convivência com a vereadora Tatiana. Ninguém observou nada, ninguém tinha nada que pudesse alertar, que ali ela estava correndo risco, alguma coisa assim? Não, eu particularmente nunca vi nada, até porque nossa campanha ela também é muito corrida, cada um no seu tempo. A gente se encontrava, obviamente, mas a gente nunca viu nada. Eu, particularmente, nunca vi nada que dissesse um outro rumo, outra situação que, porventura, veio a ser colocado pela imprensa, né? Por toda essa. Qual era o seu relacionamento com ela? Muito bom. Como era o Era relacionamento? excelente. A gente conversava muito, até porque tínhamos uma preocupação, não só eu, ela, mas os dos demais, em manter viva a esperança de uma chapinha. Então, assim, tinha um excelente relacionamento com a vereadora. Como é que o senhor se sente hoje em ocupar o lugar dela, que está presa, está numa situação que não é das melhores? Não é a melhor opção, assim, não seria a melhor forma. Eu, obviamente, que, como eu tenho colocado sempre, não fiz por onde que isso acontecesse, sempre me mantive bastante alheio a todo esse processo. Não há nenhuma, da minha parte, por exemplo, parte constituída, advogado, ou tentativa de entrar, provocar Ministério Público ou alguma coisa. Eu sempre me mantive bastante longe disso. E no momento certo, correto, no tempo correto, fui chamado para assumir, né, um espaço que estava, vamos dizer assim, vago. E a gente, como vamos dizer assim, por uma questão do destino, a vontade divina, a gente estava na primeira suplência e teve que dar prosseguimento a essa convocatória. O senhor acha que o modelo partidário hoje, a organização partidária hoje, legal, ela permite que as pessoas com menos recurso possam participar efetivamente da política? Cada vez menos. Essa é a realidade, cada vez menos. Uma realidade como a nossa no PSB, por exemplo, da gente organizar uma chapinha para as pessoas que têm menos condição, que não têm pai, mãe em política, que não teve avô em política, foi uma realidade dificílima. Para você ter uma ideia, talvez, acho que o PSB foi o partido que menos recebeu recurso de fundo partidário.
Cada um de nós recebemos R$ 4.000 de fundo partidário. 2.000 foi para advogado e 2.000 foi para o contador. Então, praticamente foi zero. O partido praticamente deu o contador e o advogado. Mas o restante era por nossa conta. Então, assim, cada vez menos com essas reformas políticas, com a questão das federações, a ideia é você ter grandes partidos, você diminuir o número de partidos. A gente entende, por um lado, quando você olha para uma realidade de um Congresso Nacional com 20 representações partidárias. Mas na ponta, essa política ela é maléfica, porque você exclui pessoas, representações importantes da sociedade que não têm tanta estrutura, tantos recursos, tempo para ser gasto, e você acaba que inverte a realidade da representatividade. Então você acaba que premia os mesmos grupos, os mesmos nomes, como sempre vão se reelegendo. E os atores sociais, as figuras que não têm esse espaço, cada vez menos diminui. Então essa é uma realidade, infelizmente, presente na política nacional e tende a piorar, né? Porque, por exemplo, um partido hoje como o PSB, que tem aí, vamos dizer, a nível nacional é um partido pequeno, porque tem uma baixa representatividade no Congresso. Tem um grupo como o João Campos que está tentando renovar o partido, tem trago boas perspectivas. A nível de prefeitura, a gente cresceu, a gente foi o único partido de centro-esquerda que cresceu nas prefeituras. Temos mais prefeituras hoje do que o PT, inclusive. Entretanto, para haver um crescimento desse partido, há uma dificuldade muito grande. Porque se é difícil um filho de um pobre, um filho de uma pessoa que não tem sobrenome, um filho de alguém que não é do ramo da política entrar numa Câmara Municipal, imagine isso numa Assembleia Legislativa, imagine isso numa Câmara Federal. Então, o poder, a perspectiva a herança familiar política, ela conta muito nesse aspecto. Até porque o Leônidas de Júnior não viu o pai dele desde cedo tratar com lideranças, tratar com o dia a dia da política, né? Com lideranças, com pessoas, com apoiadores. Eu vi meu pai trabalhando muito, trabalhando com vidro, trabalhando com construção civil, montando máquina. Então a expertise que eu tenho do meu pai é o trabalho. É diferentemente de alguém que tem a vida inteira vendo a mãe, seu pai, lidando com liderança, aprendendo a mandar. Tem um historiador que eu gosto muito, que é o Lincoln Seco, que ele fala que as elites, e ele fala que de elite não elite econômica, mas elite de fato, aquela elite que tem o capital que importa, que é o capital simbólico. Que as elites elas têm uma autoconfiança até mesmo no momento de dar uma ordem, de ser respeitado, de valer o nome e o sobrenome que tem, que é o que a gente chama de capital simbólico. Eu acho que isso é a dificuldade na política. Isso é o que afasta, inclusive, pessoas que não têm recurso, pessoas que não têm sobrenome, e que muitas vezes passam a distância de um partido político, porque a própria sociedade desencoraja. Assim, não, mas isso aí não é para você, você tem que ter dinheiro, a coisa não é dessa forma. Política é complicada, política é só um meio lá, é para quem já está lá, é para quem conhece, para quem sabe. Por isso muitas vezes as pessoas se surpreendem. Seu pai não é político? Sua família, como é que vê esse interesse? Quando a realidade, o que eu digo sempre, eu acho que todo cidadão, toda cidadã deveria se candidatar a um cargo pelo menos uma vez na vida. Você que detesta político, detesta política, acha que só tem picareta, coloque o seu nome. Viva uma experiência partidária. De preferência, se ferir no partido que você mais gosta, que você mais simpatiza. Veja a realidade por dentro. Eu acho que isso é uma pedagogia interessante, porque você vai ver como funciona uma estrutura que ela é feita para preservar aqueles que lá estão, e não para que a gente mude as coisas. No Piauí, já que o senhor falou aí do capital simbólico das elites, no Piauí tem muitas famílias com esse capital simbólico? Muitas. Haja visto, vamos pensar aqui na Assembleia Legislativa do Piauí. Se a gente for fazer uma regressão, né? Fulano de tal, isso não é nenhum demérito para quem ganha uma campanha, para quem conquista um espaço, mas quem era o pai? Aí quem era o avô? Quem era o bisavô? Se a gente for fazer, até o professor, né, o Ricardo Arraes, foi meu professor no curso de História, tem um livro interessantíssimo falando sobre as elites políticas locais, né? Mostrando, esse é filho desse, que é neto, que é tio, que é sobrinho. Então, assim, isso mostra como que esse poder, ele tende a se concentrar, ele tende a ser passado. Chama até os colégios eleitorais, né? Aquele ambiente, que esse colégio é meu. E às vezes a gente vê notícias até na imprensa, falando assim, tem que frear fulano de tal, porque está invadindo minhas bases. E uma eleição, ela se decide antes mesmo de começar a eleição. Você vê assim o negócio, fulano está eleito.
Ah, mas não teve eleição aí. Não, mas está com ciclano, ciclano e ciclano. Então você faz um cálculo e a eleição é previsível. Eu acho isso, assim, péssimo para a democracia, para o aprofundamento da democracia, da nossa Então, a que situação. tipo de segmento político caberia combater essa prática? Eu acredito que a gente precisa, e aí falando, obviamente, do campo da centro-esquerda, que é o campo que eu me insiro. Eu acho que a gente precisa discutir o aprofundamento da democracia. Democracia em abstrato, o que a esquerda tem feito, defender processo civilizatório. Ah, vamos defender o Supremo, vamos defender o Congresso, beleza, bacana. Agora vamos defender de fato o povo tendo a oportunidade de eleger os seus representantes. Vamos fazer uma reforma política profunda que possibilite, inclusive, que o filho da empregada entre dentro. O senhor vê algum sinal de que haja essa flexibilização, né, Eu acredito no que campo da ideia da centro-esquerda? Eu acho que sim, eu acho que há atores hoje no Brasil que puxam esse debate. Não só dentro do PSB. Eu poderia citar dentro do PSB a deputada Tabata Amaral. Dentro do PT, o Renato Freitas, que é um deputado estadual lá do sul do Brasil. Aqui em Fortaleza tem o Renato Roseno, que vai ser candidato pelo PSOL a deputado federal. Isso de forma suprapartidária. Eu acho que há mandatos, há figuras dentro do Congresso Nacional, pouquíssimas, que querem o aprofundamento dessa democracia. Que querem que realmente as pessoas que não têm condição, o povo chegue ao poder e tente de alguma forma uma representatividade. Só que ainda isso é uma minoria, infelizmente. Eu estava até relembrando. Mas é uma minoria ou é uma minoria que o senhor considera assim até razoável? É uma verdadeira minoria, não é aquela minoria que a gente está acostumado que fala em minoria, faz um barulho danado, aquela coisa toda. Mas é uma minoria de fato. E nesse caso, por que o senhor continua nesse campo? Eu acredito que a esquerda tem todos os problemas do mundo. Ela só não tem um que a direita tem, que é de querer acabar com os pobres. A direita não está preocupada nesse país em acabar com a pobreza, ela está preocupada em ferrar a vida da população mais pobre. Por quê? Por que eu lhe digo isso? Vamos pegar aqui o exemplo dos anos do governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez para mudar a vida das pessoas mais pobres nesse país? Absolutamente nada. Qual é a política da direita implementada pensando em transformar a vida daqueles que mais precisam? Qual é o projeto da direita para esse país? Qual é o projeto de país que a direita traz? Eu estou falando de um campo de direita que eu discuto no campo econômico e social. A parte identitária, eu nem entro nesse debate. Eu estou lhe falando do campo econômico. O que a direita tem a apresentar no campo econômico, de mudança de vida para as pessoas mais pobres, de superação da pobreza, de oportunidade de estudo, de oportunidade de trabalho, com todos os erros do mundo. Incentivar a produção não se incluiria, não, nesse campo? Como que se incentivou a produção nesse país? A avançar na questão da ampliação de empregos, de estimular a população a querer participar do processo, isso aí o senhor não inclui como... Não, eu acho que não. Eu acho que quando você, por exemplo, numa situação, vamos dar um exemplo claro aqui, concreto. Quando, por exemplo, numa taxação dessa dos Estados Unidos, a direita fica ao lado de um país que coloca taxação sobre produtos da indústria nacional, acho que isso diz muito sobre qual é o modelo nacional que essa direita tem ou não tem. Né? Isso vem aí desde a década de 80, aquela teoria do desenvolvimento tardio do capitalismo, a ideia de que o Brasil precisa se atrelar a uma grande potência e dessa grande potência o nosso capitalismo vai desenvolver. A direita do nosso país nunca prezou pela indústria nacional. Nunca. Eu estou falando de uma esquerda trabalhista, uma esquerda que vem desde lá do Jango, que vem depois do Kubitschek, que vem ainda com um pouco, vamos dizer assim, com menos força ainda, com o Darcy Ribeiro lá no Congresso, que trazia uma perspectiva, o próprio Miguel Arraes, de desenvolvimento da indústria nacional, de fortalecimento do emprego, da renda. É porque quando a gente fala disso hoje, de esquerda, a esquerda hoje não tem se ocupado nessa pauta, ela tem esquecido o mundo do trabalho, o mundo do desenvolvimento social e tem pautado questões identitárias, de moralidade, de opções, orientações sexuais. O senhor acha que esses programas sociais, então, eles são um marco nessa política de programa social, Bolsa Família, Vale Gás, eles são alguma coisa que realmente contribui pelo engrandecimento da população mais pobre? Contribuiu em certo ponto. Eu acho que ele contribui em certo ponto, numa questão emergencial. Mas eu acho que a gente não pode parar por aí. Eu acho que a gente não pode parar somente na emergencial. E eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Frei Beto, que foi o idealizador do Fome Zero.
Ele mesmo disse aqui no Teatro 4 de Setembro que ele começou o plano do Fome Zero, que a ideia era o seguinte, beleza, o cidadão está passando fome, não tem o que falar de geração de emprego, de empreendedorismo, de desenvolvimento. Primeiro vamos acabar com a fome dele. Conseguimos acabar, agora quais são os passos para o cidadão conseguir sair de dentro desse projeto? Para ele conseguir ter uma autonomia. Aí ele disse que na hora da implementação desse ponto, ele simplesmente viu que não havia espaço para uma discussão sobre isso. Essa é a realidade. Porque o Bolsa Família, ele é importante. O programa social, para manter as pessoas, para dar uma seguridade social, para combater a vulnerabilidade, é importantíssimo e deve existir. Agora, isso como uma política permanente é uma tragédia. É uma tragédia no nosso Brasil. A gente não pode ter isso como política permanente. A gente tem que copiar. Se tiver que copiar um modelo, vamos copiar o modelo chinês. Que você tem ali um programa social, teve em determinado momento, mas você teve o desenvolvimento de forças produtivas. Você teve investimento na indústria, você teve investimento no comércio, na agricultura, né? Até mesmo na agricultura familiar, com maquinário desenvolvido Mas o para que se isso. sabe é que todo esse avanço da China são com desrespeito aos direitos humanos, com a exploração de trabalhadores. Tem seus problemas, eu acredito que tem seus problemas sim, o modelo chinês não é um modelo perfeito. Agora eu falo especificamente da questão do desenvolvimento das forças produtivas. Não há, Feitosa, infelizmente no Brasil, um debate sobre o desenvolvimento da indústria nacional. A gente não debate isso, virou algo assim, é como Mas questão... esse bem aí é uma pauta sobre o desenvolvimento da indústria nacional. Não é uma pauta que a esquerda recusa permanentemente, não? Tanto a esquerda quanto a direita. A direita mais ainda. A direita tem feito uma opção muito clara no Brasil pelo rentismo. Quem foi o ministro do Bolsonaro, da Economia? Paulo Guedes. Sócio aí majoritário do BTG Pactual. Então, assim, quem hoje o Haddad também que se preocupa em agradar é a Faria Lima, é o rentismo nacional. Então, o que é mais importante hoje? Quem tiver aqui seus 10 milhões vai colocar numa indústria para gerar emprego aqui no Piauí, ou ele vai colocar numa aplicação num juros imoral que está aí chegando a 17%, a taxa Selic. Então, essa é a realidade. A gente Mas não essa não é a debate. política do partido, inclusive, que o vice-presidente é do seu partido? Não, mas é como eu estou lhe falando. Talvez a minha atuação hoje ela seja próxima ao que foi no movimento estudantil. Eu estou dentro de um campo de centro-esquerda, mas eu sou refratário e tenho meus posicionamentos. Eu tenho meus posicionamentos. Eu acredito que a esquerda hoje perde muito nos debates, inclusive nas redes sociais, por não propor nada ao povo brasileiro. O que a esquerda tem proposto hoje ao povo, de fato? É a defesa em abstrato da democracia. A nossa pauta é o quê? Da esquerda tem sido. O 8 de janeiro, punir as pessoas do 8 de janeiro. Beleza, que puna, mas eu estou mais preocupado em que a esquerda, em que nós, que entramos no campo da centro-esquerda, apresentamos um projeto de desenvolvimento social para o nosso Brasil. O desenvolvimento da indústria nacional, a superação da pobreza através do trabalho, né? As iniciativas, por exemplo, de apoio ao microcrédito, que infelizmente estão paradas por conta de uma taxa Selic exorbitante que a gente tem no nosso Brasil. Então a gente precisa ter, vamos dizer assim, a coragem, a ousadia de propor uma realidade diferente. A maioria dos trabalhadores que estão votando nessa extrema-direita ou na direita, eles, se você for perguntar ponto por ponto, eles têm mais afinidade com pautas da esquerda. O problema é que a esquerda esqueceu suas pautas e está mergulhada dentro de um debate moral que não vai chegar a lugar nenhum. Quais foram as pautas que o senhor acha que a esquerda esqueceu? A esquerda esqueceu, por exemplo, a relação capital-trabalho. Vamos dar um exemplo concreto aqui. A questão da redução da jornada de trabalho. Hoje, o trabalhador mais bem remunerado no mundo é dentro de uma potência capitalista, que é na Alemanha. A Alemanha hoje é o lugar que mais bem paga o trabalhador no mundo. Com inteligência artificial, com tecnologia, com maquinário, já se conseguiu reduzir a jornada de trabalho. Sem perder a qualidade, sem perder a capacidade produtiva e sem comprometer a produção e o lucro. Então, assim, isso seria algo que a esquerda deveria encampar. Infelizmente, o ministro do Trabalho do Lula foi o primeiro a esvaziar o debate. Uma pequena parcela da esquerda no Congresso Nacional pautou isso. Até os membros da direita, lá o pessoal do MBL, aquela galera toda, falou assim,
E até que eu sou a favor de diminuir também. Eu acho que a pessoa trabalhar sábado, de manhã, sexta-feira é muito. O CLT não tem tempo para gastar. Mas não é por aí. Então, até a direita concordou com esse ponto. Só qual foi a movimentação da esquerda nesse ponto? Para a gente ter um avanço de verdade. Qual é a ideia, Feitosa, hoje da esquerda para o nosso Brasil? É não destruir o Brasil, beleza. E a gente está se apoiando nisso. Então não vamos entregar para a direita, porque a direita tem um projeto de destruição dos trabalhadores e das trabalhadoras. Beleza, bacana. Mas a gente precisa avançar. A gente já precisa avançar para além disso. E essa tem sido a minha atuação, enquanto posso, na Câmara Municipal também. Por exemplo, quem hoje traz o debate de transporte coletivo em Teresina? Lá na Câmara. É o que eu tenho falado. A gente se habituou em Teresina a não ter ônibus, a não ter transporte coletivo e achar isso normal. Que as pessoas, que o trabalhador termine seu horário de trabalho e pegue um Uber, gaste com táxi, ou tenha que se endividar financiando uma moto, muitas vezes, em 48 prestações. E aí, às vezes, enche as ruas de moto, sofre um acidente. Então, eu, inclusive, entrei com indicativo de lei pedindo ao prefeito Silvio Mendes que decrete estado de emergência no transporte coletivo em Teresina, para que a gente contrate empresas, ônibus, que nem foi feita a questão do lixo. Quem hoje em Teresina, que tem debatido, por exemplo, a questão dos impostos em Teresina, de fomento à produção, eu fui um dos únicos, acho que foi o único que apresentou o projeto de lei pedindo a redução de ISS para empresas de jovens. Não passou, por conta de toda a burocracia. Mas é muito burocrático, tem que ter um estudo de caso. Mas foi uma iniciativa. A redução do IPTU, eu fui o único que pautei. A redução do IPTU para empresas de software e tecnologia. A gente precisa fomentar o emprego na juventude. A gente precisa dar capacidade do jovem ter uma geração de uma renda, do emprego, de alguma ocupação. Eu acho que esse é o ponto central do que a gente precisa atuar. A gente precisa ter uma atuação voltada para o trabalho. A centralidade da esquerda, historicamente, desde o século XVIII, XIX, foi a relação capital-trabalho, que a gente tem esquecido, infelizmente. A gente tem ido para outras pautas que não dialogam com as pessoas, que não conseguem o respaldo que tinha na década de 80, por exemplo, na década de 90, que movimentava as massas, vamos dizer assim. Essa aí era a época do regime militar. Não, 80 e 90, tô dizendo ali no finalzinho, ali o novo Ah, sindicalismo, né, que você tinha um movimento ali por direitos, né, por garantias, conquistas de direito. Hoje, por exemplo, esses empreendedores que estão nos aplicativos, trabalhadores de aplicativos, quem é que está na defesa dessas pessoas no Congresso Nacional? Quais são os projetos de lei? Em quem que essas pessoas vamos dizer assim, se tem apegado ali no mas que Congresso? tipo de defesa do pessoal do aplicativo? Tem muitos pontos que podem ser abordados, como por Tipo exemplo, direito trabalhista, não só essas direitos coisas? trabalhistas, mas eu acho que uma distribuição mais justa. Por exemplo, vou lhe dar um dado interessante. Hoje aqui em Teresina, Feitosa, os aplicativos não pagam imposto aqui para o município de Teresina. Então vamos supor, o trabalhador está aqui entregando sua moto aqui no iFood e tal, o cara se acidenta e vai pagar o T. Quem banca esse serviço no HUT? Nem o imposto, nem o ISS do iFood, da Uber, fica aqui em Teresina, ele vai para São Paulo. E não precisa apresentar um projeto de lei para isso, porque o ex-prefeito Firmino Filho, fez um projeto de lei de regulamentação da Uber, dos aplicativos, muito bem feito, muito bem feito. Lá no artigo 34, se eu não estou enganado, diz lá da questão da cobrança de ISS. Hoje, todo esse ISS das corridas aqui em Teresina vai para a Prefeitura de São Paulo, por falta de regulamentação. Então veja, a gente deixa empresas bilionárias como a Uber, 99, a iFood, sem pagar imposto, enquanto isso um jovem empreendedor aí, 28, 27 anos, que quer montar seu primeiro negócio, vem uma carga tributária. E aí também não vamos falar só de nível municipal, mas a nível municipal, estadual e federal gigantesca. Então essa é que é a realidade. A gente precisa de mais vozes dentro dos parlamentos, lutando de fato pelos negócios, pelos anseios da população, que mais precisa. E a nossa luta tem sido essa. É tentar dialogar e tentar mostrar que há uma necessidade, sim, de que a gente tenha uma pauta progressista propositiva, que a gente traga resultados da nossa política. O senhor defendeu aí, anteriormente, a questão da redução da jornada de trabalho, né? E as empresas seriam penalizadas com isso? Qual é a ideia do senhor para
compensar as empresas? Eu acredito que deva existir um debate muito profundo sobre a redução da jornada de trabalho. Eu acredito que é mais tempo que a população terá, inclusive para o lazer, inclusive para compras, inclusive para o consumo. Tem uma outra área da economia que ela também é importante, como o turismo, o lazer, as festividades, um outro aspecto que não é levado em conta. E quando se reduz e reduz para todo mundo, o prejuízo, obviamente, que ele é minimizado. Porque uma coisa é, não, empresas tais e tais e tais vão ter que cumprir, mas essas empresas aqui não cumprem. Não, mas se é para todo mundo, eu acho que a gente se adequa a essa ideia. Então, assim, eu acho que pelo menos a gente tem que vislumbrar um debate sobre isso. As Agora, pequenas empresas aguentam isso? eu acho que aguenta, porque a maioria, segundo dados do Ministério daquele ministério, eu esqueci o nome, é o Ministério do Trabalho, mas se transformou em outro. Segundo dados nacionais, né, mostra que a maioria dos MEIs sequer tem o segundo empregado. Então, na maioria das contas, é só mesmo vamos dizer assim, o pequeno CEO daquela empresa. A maioria tem 2 ou 3 empregados. Então, assim, essa realidade tem muito essa questão, esse discurso de que, mas as pequenas empresas, elas não aguentam. Elas não aguentam hoje, na situação que está. Porque hoje a grande empresa ela tem condição de fazer turno, né? Então, pega, coloca um contraturno, coloca mais um. Aí a grande aguenta. A grande tem essa condição, essa forma de fazer isso. Então, acho que se todo mundo trabalha até sábado, meio-dia, e retorna para todo mundo trabalhar só até sexta, eu acho que é todo mundo. Eu acho que E a produtividade a produtividade hoje, ela passa por uma questão de tecnologia, de aproveitamento de tempo, de tecnologia. Aí todas terão que ser equipadas com tecnologia moderna. Sim, acredito que sim. Eu acredito, inclusive, que mais tempo para descanso. Qual é a perspectiva de tempo para viabilizar essa implantação dessa tecnologia para compensar a redução dos trabalhadores? É interessante, Feitosa, que a gente já está debatendo isso, que é algo que não está sendo nem, vamos dizer assim, nem colocado em pauta no Congresso Nacional, por exemplo, que é onde deveria se debater isso. Isso. Então, assim, a gente tem linhas hoje, por exemplo, de microcrédito para empreendedores que chegam a R$ 5.000, a R$ 10.000. Com vontade política, a gente conseguiria aumentar essa linha para aumentar a produção, aumentar a tecnologia, para compensar isso. Entretanto, mas quando não há uma vontade política, não existe de fato. Quando não existe uma vontade política, nada muda. Então, Por assim, exemplo, o senhor com a sua família, o seu pai tem uma empresa temos. de vidro, né? O senhor tem quantos funcionários lá? Nós temos mais ou menos 40 funcionários. Lá na sua empresa dá para o senhor reduzir a jornada de Tá, trabalho? sim. Já reduzi, inclusive. Como é que o senhor fez? Eu já coloquei dia de sábado. Dia de sábado a gente já colocou. Algumas vezes a gente apresenta, olha, na semana nós vamos ter pedidos tais e tais e tais. Se nós já fizemos reuniões, inclusive, com os trabalhadores, se a gente conseguir atingir essa meta de conseguir carregar o caminhão dia tal, não tem necessidade de vir sábado. E realmente não tem. Porque a gente fez essa experiência, muitas vezes o trabalhador, dia de sábado, chegava lá, fazia e ficava olhando um para a cara do outro. Então isso é possível. Essa organização é possível. Mas a gente precisa partir do pressuposto, Feitosa, que a política ela deve servir, pelo menos na minha concepção, para melhorar a vida das pessoas. Então, se a política não servir para melhorar a vida das pessoas, para dar mais dignidade, isso é um projeto, inclusive, de defesa da família tradicional. Porque o pai tem mais tempo para ficar em casa com seu filho, com a sua filha, de dar uma educação melhor, de ser mais presente em casa. Eu vivi essa realidade. Meu pai trabalhava 24 horas por dia. O senhor deu uma lugar. o senhor deu uma ênfase aí quando o senhor falou em família tradicional. O senhor deu uma ênfase em tradicional. O senhor é a favor da família tradicional? Acho que todo mundo é a favor da família. Acho que não tem. Da tradicional. Não, sim, sou a favor da família tradicional. Também respeito quem tenha outros modelos de família, mas a minha família, por exemplo, é o que se pode entender como uma família tradicional. Vamos aqui agora para a sua atuação como vereador. Qual é o senhor pretende convencer o prefeito Silvio Mendes de que a liberação dessas faixas elas realmente vão ter algum retorno benéfico para a população? Como é que o senhor pretende fazer isso? Pretendo. Diz que o prefeito anda muito carrancudo, não anda muito querendo ouvir muita sugestão, não. Não, pelo contrário, o prefeito não sou da base do prefeito, mas tudo que eu já tive a oportunidade de conversar com o prefeito umas 3 vezes, e assim, tudo que eu tenho levado ao prefeito Silvio Mendes, ele tem sido muito solícito
Até porque a gente sempre anda com a objetividade e com a verdade na frente dos fatos. A primeira conversa que eu tive com o prefeito Silvio Mendes, eu disse a ele: prefeito, o senhor sabe, não votei no senhor, votei no Fábio Novo, mas eu ouvi numa entrevista que o senhor disse que quer alguém, vereadores que queiram o bem da cidade de Teresina. Eu quero o bem para a cidade de Teresina. Não sei se é o mesmo bem que o senhor, mas eu tenho alguns projetos e gostaria que o senhor levasse em conta. E ele sempre me recebeu muito bem, sempre ouviu minhas demandas, inclusive naquela demanda que a gente conseguiu retirar mais de 4.000 multas lá na Rui Barbosa, que foram aplicadas de forma ilegal. Ele foi muito solícito, muito humilde. No momento que eu apresentei a demanda e mostrei para ele que não tinha sinalização, que as multas por vídeo monitoramento foram feitas de maneira errada, ele, no mesmo momento, ligou para o secretário Carlos Daniel, pediu para ele me receber e ordenou que ele retirasse as multas. Então, assim, ele tem sido muito solícito a todas as minhas colocações. E a questão das faixas exclusivas para ônibus, ela é muito simples. A realidade é que, para que serve uma faixa exclusiva? É para quando se tem transporte coletivo. Em Teresina hoje, Feitosa, nós não sabemos nem quantos ônibus estão a circular em Teresina. Cito aqui o vereador Petros Evelyn, que fez um requerimento à prefeitura pedindo informações de quantos ônibus estão circulando. Esse requerimento, até onde eu sei, até hoje, que teve a sessão, não foi respondido. Então, visualmente, a gente vê que há uma diminuição desses ônibus. Outro ponto que nos chama a atenção da necessidade dessa suspensão temporária foi liberado para os trabalhadores de aplicativo circularem nessas vias. Está acontecendo de trabalhadores de aplicativo com adesivo no fundo de seus carros, no vidro, serem multados, mesmo assim. Porque Teresina hoje aumentou significativamente o número de câmeras de vídeo monitoramento, eu acho benéfico, a gente tem sim que ter uma vigilância maior. Entretanto, por conta desse crescimento rápido, muitas vezes o trabalhador por aplicativo toma uma multa, tem que perder um dia inteiro lá na S-Trans tentando retirar essa multa. Então há um processo aí se complexificando. As motos, por exemplo, já foram liberadas. Então, muitas vezes, a gente está ali na Frei Serafim, na Kennedy, na Miguel Rosa, 6 horas da tarde, com o carro parado, esperando. E aí você vê uma faixa de ônibus, passa um ônibus, aí dali 2 minutos passa outro ônibus. Não tem muito sentido, porque não tem uma demanda significativa de ônibus. Então, a gente está propondo a suspensão temporária da multa nessas faixas para uso exclusivo de carros. É uma suspensão temporária. Fora isso, nós temos alguns problemas. Por exemplo, a própria Avenida Rui Barbosa. Na minha concepção, é um erro você ter faixa exclusiva naquela avenida ali no São Joaquim. Porque aquele trânsito ali, ele é muito complicado. 6 horas da tarde, para você seguir ali e deixar uma faixa de ônibus, alguém que mora na Santa Maria, que tem que atravessar a ponte ali do Puti, aquilo ali vamos dizer, é um calvário naquela situação. Então a gente precisa regulamentar isso. Junto a isso, a medida de decretar o estado de emergência. E a longo prazo, o que eu defendo, ou a gente zera essa questão dos ônibus, faz uma nova licitação, ou a gente parte para uma municipalização do transporte em Teresina. O que não dá é para ficar da forma que está. Eu não entendo como que Timon, uma cidade menor do que Teresina, conseguiu resolver o problema dos ônibus. Hoje a gente fica envergonhado, porque tem a empresa de timonense de transporte que toda hora está passando aqui por dentro de Teresina, circulando, e o prefeito lá em 3 meses conseguiu resolver a situação. Falta um pouco de ousadia também, da gente querer resolver o problema. Eu não sou muito de acordo com essa história de que, mas hoje as pessoas não pegam mais ônibus. Pega sim. Se tiver ônibus, se tiver novas linhas... E tem essa tese aí, Tem essa coisa de que as pessoas não pegam mais ônibus? Tem essa conversa de que, não, ônibus hoje não compensa mais porque as pessoas, é mais barato pegar aplicativo. Não é mais barato pegar aplicativo. Para quem trabalha, quem ganha um salário, quem ganha aí seus 2.000, 3.000 reais, bote na conta. Bote na ponta do lápis aí, você pagar um Uber de ida e volta todo dia, mesmo que seja dividindo com alguém. É praticamente metade de um salário. Eu falo isso porque eu já contratei pessoas lá para minha empresa, começaram a trabalhar 1 mês, 2 meses, você tem como aumentar o salário? Porque senão a gente não vai conseguir, porque aqui eu gasto X para chegar e tal, não sei o quê. Se a gente vê que compensa, a gente aumenta. Senão não tem como, porque você vai ficar aumentando um custo de produção da sua empresa, porque não tem o transporte coletivo, que é um imposto que você já paga, um imposto municipal, e você não tem um serviço. O senhor tem um levantamento aí de quantos ônibus estão rodando em Teresina, o que falta? Não. Quais são as áreas que estão mais
vamos dizer, alcançadas? Não, não fizemos esse levantamento. Inclusive, foi essa questão que eu coloquei, que já foi feito um requerimento, né? O vereador Petros pediu e ainda não se retornou da quantidade de ônibus que existem circulando em Teresina. O último levantamento que teve, não sei se isso está atualizado, se eu não me engano, eram cerca de 280 ônibus. Isso no pós-pandemia. Antes da pandemia, eram 400, né? 400 ônibus. E ainda era uma demanda deficitária, ainda se reclamava. A justificativa é que pós-pandemia o serviço perdeu o sentido, né? E fora isso, nós ainda temos um subsídio que é milionário pago a essas empresas, mais ou menos próximo de 6 milhões por mês que a prefeitura tem gasto com subsídio ao sindicato e que não está surtindo efeito na mobilidade urbana de Teresina. E a questão do lixo, a Câmara está preocupada com isso? Sim, a Câmara está preocupada com a questão do lixo, né? É uma perspectiva que todo santo dia tem alguém é, enviando mensagem, cobrando, colocando foto de algum lixo em algum local, acho que para todos os vereadores que estão ali. Há um impasse jurídico aí entre a empresa Recicle Aurora, né, que é a anterior, e outra do consórcio e a atual gestão, mas eu acredito que com essa questão emergencial o prefeito fez certo. Eu não sou um defensor do regime emergencial. Mas na situação que estava, eu acredito que não tinha o que se fazer naquele momento. Agora, claro, que a prefeitura precisa estudar uma licitação em definitivo, né, para essa questão e ver uma empresa que tenha compromisso de fato com a cidade de Teresina, porque não é barato para a prefeitura e não é barato para a população. Lembrando que a população também paga a taxa do lixo, né, que está ligado diretamente lá ao consumo de água em Teresina. O senhor está muito assim, vamos dizer assim, benevolente com as decisões do prefeito. Já está na base do prefeito? Não tô tão benevolente não. Você só vai ver quando chegar lá algumas votações que Não, eu digo tem. aqui nesse espaço aqui, Não, enquanto nós conversamos das... mas é porque assim, a gente analisando o cenário atual da prefeitura, não há como negar, Feitosa, o que foram os 4 anos anteriores. Os 4 anos do doutor Pessoa. A gente tem visto os números, a gente viu como que foi ali aquele interregno ali de, vamos dizer, de outubro, novembro e dezembro, do final do governo do doutor Pessoa. Eu tive pessoas, amigos que trabalharam no HUT, né, que falavam assim, a situação de caos que foi deixada a gestão passada, passou essa prefeitura. Então, assim, não sou da base, não faço parte, não votei no prefeito Silvio Mendes, mas também não pode ser injusto e querer cobrar a resolução de algo que se passou 4 anos da forma como se quis. Inclusive, o endividamento da prefeitura, eu estava lembrando lá na Câmara de Vereadores que em 2000 eu não lembro qual foi o ano daquele empréstimo do BB 500, foram 500 milhões, eu gravei um vídeo, coloquei no meu TikTok, falei, olha, isso pode dar um grave problema, porque não tem um planejamento claro do que vai gastar esse recurso, como vai gastar, quais são as áreas que vão ser atingidas nesse empréstimo, e está dando a situação que está dando hoje. Uns juros, vamos dizer assim, milionário aos cofres da prefeitura, de recurso mesmo, de fundo, o que fica para benefício da sociedade é muito pouco. Então, assim, a gente tem que dar um voto de, vamos dizer assim, não é nem de confiança, mas é um voto de realidade de como é que está a situação. Mas eu tenho cobrado também a prefeitura. Eu falo sempre que a prefeitura precisa de uma ousadia maior em alguns pontos. Na educação, por exemplo, embora o vereador, agora vereador, mas secretário Ismael Silva, tenha sido muito solícito, todas as demandas que a gente coloca lá, tem atendido a gente de pronto, mas eu acho que a gente precisa avançar mais na educação de Teresina. E tem recebido muitos elogios. Onde é que o senhor sugeriria que ele pudesse avançar mais? Eu acho que precisa avançar mais, de maneira mais rápida, na convocação desses professores que foram aprovados nos concursos, nos que estão classificados, na questão estrutural mesmo dos colégios. Eu tenho visitado praticamente toda semana uma escola. Visitei uma escola na Vila Irmanduz que está com problema de 12 ar-condicionados que não funcionam. Inclusive foi matéria da imprensa. Tem, por exemplo, dificuldades de vigias que ainda não foram colocados, não foram contratados. A gente sabe que o começo de gestão é complexo, mas a gente sabe que os desafios são grandes e precisam de respostas rápidas. Eu conversei com o secretário Ismael, ele me disse que há uma licitação em curso para a compra de novos ar-condicionados.
Então, assim, são E o coisas. Vigias, o que é que ele disse? Os vigias, está sendo colocado a questão do chamamento dessas pessoas para substituição, né? Alguns são terceirizados, outros são contratação direta. O que eu estou falando é que tem coisas que demandam uma velocidade a mais. Por exemplo, saúde e educação. Eu acho que são pautas que precisam de uma atenção mais rápida, de uma ousadia maior para a resolução. Eu não teria, talvez eu teria que ter uma assessoria jurídica muito boa se eu fosse um secretário de educação. Porque se uma diretora me cobra 12 ar-condicionados que não estão funcionando, eu tiraria de algum lugar e colocaria nessa sala. Nem que isso fosse um crime de peculato, sei lá o que que se chama, mas a gente tem que resolver. Chega um momento que a gente precisa resolver as coisas de maneira rápida. Como é que Essa você ouviu a saída do professor Charles da área de saúde da prefeitura? Eu fiquei muito triste, assim, porque, mais uma vez, todo mundo me disse que o professor Charles era um cara muito complicado, que era muito durão, muito ignorante. E eu fui lá ter uma conversa com ele. Logo, acho que na primeira semana que eu entrei na Câmara, fui me apresentar lá na Fundação Municipal de Saúde. E ele foi super agradabilíssimo comigo, me tratou super bem, me colocou à disposição, me deu o número dele. Aí, na primeira demanda que eu fui levar ele me mandou uma mensagem: Ó, não estou mais nos quadros da secretaria. Aí eu fiquei assim, sem entender muito bem o que ocorreu, né? Mas também tenho procurado manter um bom diálogo com a atual gestora, né, dona Leopoldina. Feitosa, um vereador, ele não adianta, ele não tem como se esconder, ele é cobrado o tempo inteiro em todas as áreas do município de Teresina. Hoje de manhã teve um problema de uma bomba na comunidade Mata Pasto, né, que parou de funcionar e as pessoas estão sem água, desde ontem de tarde. Então eles Você votaram, foi voltado lá, né? votaram em mim, me ligaram e eu tive que resolver. Antes de entrar na sessão, liguei para o Duarte, que é o secretário de Desenvolvimento Rural, que eu conheço já há algum tempo, é muito amigo do meu pai. Diz: Duarte, resolva essa situação, pelo amor de Deus. Está aqui o áudio, as pessoas estão. Ele já me explicou que é uma questão de uma bomba, que já está mandando uma equipe lá para resolver. Então, assim, um vereador, ele precisa ter uma boa relação com todo mundo, porque Principalmente com a prefeitura. claro, porque eu quero ser conhecido, Feitosa, como um resolvedor. Independentemente do lado do meu espectro político, eu sou de esquerda, mas eu quero, pro morador do Mata Pasto, não interessa se o Leônidas vota no Lula ou no Bolsonaro, ele quer saber se a bomba dele vai estar funcionando hoje à noite para ele tomar um banho e ele assistir a novela. Ele banhar o filho dele amanhã para ele ir para o colégio. Então, os problemas do vereador, eles são mais no mundo real, é o mundo mais concreto. Embora a gente goste muito da discussão do mundo das ideias, mas a gente precisa dar uma resposta à sociedade. Eu acho que não tem rótulo pior para um político do que ser chamado de fraco. Traz uma demanda, o cara não resolve. Ah, pá, esse aí é fraco. Esse aí não resolve, não. Eu tenho um pavor. O pessoal desse chama, rótulo. o pessoal chama mesmo. Vereador Leônidas, me diga uma coisa, o senhor assumiu, já está com quanto tempo? Eu acho que vai fazer aí 100 dias, né? 100 dias. Mas, O senhor assumiu na plenitude o gabinete da vereadora, sim, com todos os cargos, com com todos os tudo. espaços, todos os cargos. Não o gabinete dela em si. Eu Isso. não, eu não, eu não entrei no gabinete físico dela. O gabinete físico dela tá lá, permanece fechado. Eu entrei em Hum. outro espaço que estava lá na Câmara. E outro espaço que lhe foi reservado Isso, pelo presidente Enzo isso. Samuel, né? Como é que tem sido assim o partido? O que que o partido pensa com relação a ela? Já houve algum procedimento de expulsão? Finalizou? Como é que está essa situação? Olha, Feitosa, eu tenho me mantido totalmente alheio a essa questão Por uma questão até ética. de ética, né? Até por uma questão de ética, assim, eu não. A última vez que o partido se reuniu foi quando eu assumi. Eu marquei uma reunião no mesmo dia que eu tomei posse, à noite, lá na sede do PSB, e disse aos meus colegas, os demais suplentes: olha, esse mandato é nosso, enquanto perdurar, e estou à disposição de vocês para resolver o que eu puder dos problemas, as demandas, tragam que a gente vai resolver. Porque isso era um compromisso nosso de campanha, da gente ter essa proximidade com quem conseguisse eventualmente um mandato. Mas essa outra Mandato. parte do partido, eu me mantenho sempre alheio e eles têm entendido essa minha decisão, de não me envolver nessas questões. A única coisa que foi feito lá atrás foi
a saída da vereadora de um cargo de direção no diretório municipal, né, que foi uma decisão do professor Washington Bonfim. Que é o presidente estadual. Que a gente nem... Quem é o seu suplente hoje? É o Celso Henrique, um grande O amigo. Celso Henrique, que foi da rede. E isso, é o grande formatador dessas chapinhas, né? É É. alguém assim que eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Celso, pela figura dele, pela experiência que ele tem na política. Eu digo sempre que eu não estaria onde estou se não fosse o Celso, né? A engenharia que ele tem para montar Ele tem uma partidos, experiência ele tem uma expertise na muito montagem grande. de chapas de E partido. e Foi ele que experiência. convidou o senhor para o PSB? Não, na verdade eu fui atrás dele. Foi? Eu fui atrás do Celso. Ainda quando ele estava na rede, Hum. encontrei com ele, falei, Celso, eu tenho vontade de disputar aí na chapinha e tal. E aí deu tudo certo. Ele me colocou lá dentro e a gente conseguiu disputar dentro do PSB. O que tem aí mais aí na frente aí que o senhor imagina nesse exercício no seu mandato que possa marcar a sua passagem por lá? Eu acredito que a gente tem trabalhado sempre na defesa daqueles que mais precisam. Recentemente a gente colocou... Mas esse é um discurso que quase todo mundo tem. Eu quero saber Na efetivamente. prática, É. por exemplo, a gente protocolou um projeto de lei. É a cara de político isso. Cara, mas eu sou político. Trabalhar Eu pelos não que mais precisam. Mas viu, Feitosa, eu sou político, eu não sou daqueles que falam assim, não, eu sou técnico, eu não gosto de política. Não, É. eu gosto de política. É. Eu sou político. Eu acho que a política ela é o único espaço possível, capaz da gente enfrentar as demandas econômicas, as dificuldades de mudar a vida das pessoas. Também concordo. Então, assim, eu não nego a política nunca. Recentemente, por exemplo, eu apresentei um projeto de lei para que, no ato do corte, tanto de água e de luz, o cidadão possa ter oportunidade de fazer o pagamento. Por exemplo, o que acontece hoje em Teresina... É constitucional esse aí? É constitucional. O senhor já verificou? Sim, porque na Constituição só diz que o inadimplente ele é passível de corte. Ponto. Beleza, a gente não está impedindo corte. O que a gente quer é, por exemplo, hoje o que a Equatorial dá a oportunidade. A Equatorial chega... É uma matéria que a Câmara pode trabalhar? Sim, a Câmara de São Paulo, por exemplo, aprovou isso. Você chega lá, a pessoa está inadimplente aqui, vamos dizer, esse prédio. Isso aí é um projeto muito bom. Então, você tem aí, vamos dizer que você tenha mais de um imóvel. Aí chega no seu aplicativo para você pagar, no Internet Bank. Às vezes você esqueceu. Aí tá lá na frente aqui do seu imóvel, você... tá aqui em aberto. Não, tá aberto, tá aqui, eu paguei. Não, doutor, isso aqui é do seu apartamento. Essa aqui é outra conta. E quanto é aí? Não, aqui é R$ 220. Deu aqui a sua água. Aí você chega, não, pois espera aí que eu vou pagar. Aí o que acontece? Não, minha função aqui é só fazer Eu vou cortar, o senhor se vira lá. Você vai lá, perde seu tempo, passa 2 dias, ainda vai ter que pagar uma taxa de religação. Não, a gente quer o contrário. Tá aqui, Feitosa, chegamos, você esqueceu de pagar. Você tem como pagar? Tenho, beleza, pois tá aqui uma maquininha. É no Pix, é no Se débito, for é no crédito. constitucional, é um excelente projeto. Câmara Municipal de Timon aprovou agora esse projeto. Espero que o prefeito lá tenha sensibilidade, e aí mandando aqui um recado, sei que você tem uma audiência muito grande, prefeito Rafael sancione esse projeto de lei. Tenho a impressão que ele vai sancionar. Sancione esse ouvi projeto. alguma coisa nesse sentido. Sim, é importante. Isso é o quê? É dar oportunidade para a população naquele momento pagar num cartão de crédito, num débito, num Pix. Né? Muitas vezes o trabalhador nem em casa não tá, o cara tá trabalhando. E aí corta a água dele, ele tem que perder 2 dias, aí tem que justifica pro patrão. Não, tem que ir ali na água de Teresina. E o constrangimento, que muitas vezes... mas por que não paga em dia? Porque existe um mundo real e o mundo ideal. As pessoas estão cada vez menos, o trabalhador tem cada vez menos condição real de ganho, de salário, de condição para comprar. E na taxa que está aqui, né, em Teresina, a água de Teresina cada vez mais, taxa do esgoto, taxa de não sei o quê, taxa de religação, a água tem aumentado muito, substantivamente. Então a gente apresenta esses projetos. Temos um outro projeto também que a gente apresentou como indicativo e como projeto de lei de destinação de 50% dos recursos culturais locais para os artistas locais. A gente acha, Feitosa, que cultura é muito bom. Agora, quando se gasta R$ 1.500.000 num recurso público, aí praticamente 90%, com todo respeito aqui, mas vai lá pro Wesley Safadão, para ele gastar lá em Fortaleza, no Beach Park, por que não dá aqui pro artista local que está começando? Por que não dilui isso e deixa aqui circulando nas empresas locais, no cara que tem o gerador, no cara que aluga o telão, no camarada do som? Por que não fica aqui com a gente? Por que esse recurso tem que ir para fora?
Por que que a gente não cria uma barreira aqui para desenvolver os nossos artistas aqui? Por que que a gente não entende os nossos artistas também como trabalhadores da cultura, como pessoas que merecem respeito? E não existe respeito e valorização sem mexer em bolso. Eu tenho uma briga muito grande, às vezes, na Câmara, assim, briga no bom sentido com o pessoal lá da equipe técnica do Legislativo, porque todos os meus projetos de lei, na sua grande maioria, falam de despesa. Porque não existe apoio sem recurso. É a mesma coisa de eu lhe falar que, eu sou a favor da educação. Eu vou lhe mostrar que eu sou a favor da educação na votação da LOA, do orçamento. Que eu vou aumentar o recurso da educação, o recurso de pessoal, botar uma emenda lá, para que seja remunerado melhor os professores. Não existe falar em educação pública sem remuneração digna do professor em sala de aula, sem estrutura digna. Essa história de método Fundação Unibanco, Fundação Bradesco, Metas do Milênio, Amigos da Escola, isso tudo é baboseira. Estou lhe falando aqui alguém doutor em história. Se não tiver remuneração digna, decente, condição de trabalho, estrutura para o professor em sala de aula mínima, uma cadeira confortável para o estudante, um quadro, merendeira na escola, uma comida boa, um nutricionista, uma coisa balanceada. Se não tiver uma preparação, um ambiente escolar bem feito, falar em educação é balela. A gente precisa, Feitosa, substantivar o nosso argumento. Não é adjetivar, não é eu sou a favor de uma boa educação. Não, eu sou a favor de X% a mais, para que o profissional da educação possa ter condição de ter uma realidade melhor. Na campanha, em toda campanha, há aqueles que entendem do processo e eles estimam assim: olha, a campanha do vereador esse ano vai custar tanto. Quanto é que custou a sua? A minha foi muito pouco recurso, foi muito baixo. A minha campanha basicamente foi ali na Zona Sul, num grupo de trabalho que eu tenho ali, um grupo de mulheres que me apoiam ali da Vila Costa Rica, Vila da Paz. É um trabalho que eu já venho fazendo de longas datas. Natal, Festa das Mães, Ano Novo, questões da comunidade, requerimento. Um grupo de jovens ali na Zona Sudeste, que é o pessoal da Pastoral da Juventude, Pastoral da Caridade, que a gente vem fazendo um trabalho social ali de uma maneira muito forte. Tem um grupo na Zona Norte também, é um grupo familiar ali muito forte na Nova Brasília. Se você for ver, minha votação é essa. São esses locais aí, dessas pessoas. Um grupo da universidade, dos alunos da época ali, dos egressos, tempo de movimento estudantil. Um pessoal do Mucambinho que eu venho acompanhando ali, que faz uma festa junina ali, que faz uma feira de empreendedores ali com muita força. E principalmente os vidraceiros. Eu vou dizer assim que foi um voto, assim, um negócio que arrastou. Porque todo carro de vidraceiro que você via em Teresina, esse pessoal botava o meu nome, botava o adesivo e foi para cima e pediu voto. Então, assim, de forma, Feitosa, que eu tô bastante livre na minha campanha, no sentido de não estar devendo nada a ninguém e ter, vamos dizer assim, até uma expressão feia assim, mas não ter o rabo preso. Mas pode dizer mais ou menos quanto foi? Não, foi em torno aí de uns, não sei, acho que R$ 50.000 por aí. Foi, Foi o que foi gasto, não me foi recordo pouco, muito. foi Foi, pouco. foi bem pouco, assim. Eu tive muito trabalho voluntário de pessoas que chegaram e queriam me ajudar. Até porque a minha ajuda para essas pessoas é 4 anos. Né? Em 2020 eu perdi a eleição com 949 votos, mas eu consegui mais do que dobrar, porque eu não abandonei ninguém. E sem ter cargo, sem ter nenhum cargo. Assim, eu não Bem, estava em nenhuma ponto estratégico, uma secretaria, alguma coisa, eu não ganhei emenda para rodar emenda, para fazer um calçamento, fazer algo. Não, é atenção mesmo. Foi passando os 4 anos, todas as demandas, o que eu podia ajudar, o que eu podia resolver, a gente foi conseguindo resolver com a boa relação, com a conversa. o senhor falou aí que os vidraceiros lhe apoiaram. Tem muito vidraceiro em Teresina? Demais. É uma classe muito grande, né? Que até então, até a nossa chegada, nem eram lembrados, nem eram vistos, né? A gente já tem projetos, inclusive, voltado para essa área, né? Dos vidraceiros. Tenho visitado frequentemente esse público que foi quem me apoiou, assim, de maneira mais enquanto categoria mesmo. Pegaram essa causa, pegaram a ideia de me ter lá na Câmara, e é uma realidade porque são muitos. Vidraceiro hoje em Teresina, eu acredito que tem aí perto de
talvez de 500 a 600 pessoas. É Mais ou menos. impressionante, então, né? Muita gente. Tem muita gente, tem muitas vidraçarias que tem muitos funcionários, né? Tem também muitos vidraceiros pequenos, montadores, é um público muito grande. E impressionante, Feitosa, que os nossos vidraceiros aqui fazem muito serviço para fora. Faz muito serviço em Fortaleza, em São Paulo. Por Muitas quê? vezes são chamados pelo profissionalismo. A gente tem excelentes profissionais aqui, capacitados, gabaritados para fazer serviço fora daqui. É uma mão de obra muito escassa fora daqui, né? E muitas vezes alguns deles vão para São Paulo, passam um período, voltam. Então é uma realidade assim muito de um profissional muito volante, né? Que fica um período em um local e um período em outro. Eu observei, Teresina, que as paradas de ônibus construídas pelo Firmino Filho, aquela parte de vidro, elas foram arrancadas. Mas a grande maioria foi arrancada inteira. Não foi depredada. O que você acha que aconteceu ali? Ali teve um problema muito grande na época, porque foi uma empresa, muito daquele vidro ali foi uma empresa de fora, de um cara que veio, se instalou, aí ele abriu uma fábrica em Parnaíba para fornecer aquela realidade. O sistema que foi feito ali, né, era um sistema que ele não aguentava o fluxo. Então, pode ver que muitas portas ali, elas começaram a soltar naquele Hum. momento ali. Aí foram retiradas, porque dava muito trabalho de manutenção. E uma situação daquela ali, Mas foi retirada por quem? muitas delas foram retiradas pela prefeitura, outras foram roubadas, né? Teve muito caso de porta daquela. Mas se for roubada, foi roubada por especialista, porque saíram inteiras, né? Não, mas é isso, elas eram muito fáceis de serem retiradas. E vidro é um negócio assim meio complicado para ser roubado por especialista, porque o vidro temperado você não mexe mais nele. Então ali é vidro temperado. Então não tem como você fazer nada com aquele vidro. Você não tem como cortar mais ele depois que ele tá ali. Se tentar cortar, estoura. E se tirar ele inteiro, tem como Ele só aproveitar? fica daquele tamanho. Não sei se você for fazer uma mesa daquele tamanho ali, tentar improvisar alguma coisa, ou às vezes é uma pessoa, usuário, que tira, às vezes quer tentar Hum. vender por, sei lá, por R$ 5 para conseguir droga, não sei. Mas também muitas foram alvo de vandalismo, né? Então houve uma retirada maciça daquelas portas ali também. E também acredito por conta do ar-condicionado, né? Que muitos ar-condicionados ali deram problema devido à falta de manutenção. E aí quando você tem um vidro fechando, aí vira um forno, né? Vira uma estufa. Então ele teve muito problema ali. Ali foi um modelo copiado de Curitiba, na verdade, né? Que as paradas Por que que veio, claro, que isso aí não é campo do senhor, mas porque se trata de algo ligado ao senhor, né, profissionalmente, né? Daí a pergunta. O senhor sabe por que que veio uma pessoa de fora, se instalou em Parnaíba para fornecer em Teresina? Olha, é demanda, né? Acho que a demanda e aparece Qual alguém. foi a química desse roteiro aí? Na época eu não me recordo. Não tinha firmas aqui Tinha que duas, pudesse fazer? tínhamos nós e tinha um pessoal da L Nunes. E a gente chegou a fornecer, inclusive. Aí, se eu não me engano, era uma questão de preço, que a construtora, uma parte foi a gente, outra parte foi a L Nunes. Mas aí a grande questão é que, se eu não me engano, a L Nunes fornecia para vidraceiro, o vidraceiro fornecia para a construtora. E nós da mesma forma. E aí entrou esse ator e aí ele fornecia direto, né? Então acho que para ele foi mais barato. Mas eu sei que na metade da confusão ele não conseguiu mais fornecer do preço que ele estava colocando. E aí acabou que uma parte foi da L Nunes e outra parte foi de fora. Conseguiram resolver essas paradas. Foi, né? Vereador Leandro Júnior, eu agradeço sinceramente a sua presença aqui, pela colocação das suas ideias e também pelos seus projetos. Acho que Teresina ganha com a sua presença na Câmara. Muito obrigado, Feitosa. Para mim é uma honra participar do seu podcast. Eu sempre assistia, via de uma maneira diferente. Algumas perguntas que você fazia, assim, eu me impressionava, porque não tinha aquela rasgação de seda, era um negócio direto. Eu acho que isso é importante, né? A gente precisa de um jornalismo verdade, de fato, que escancare algumas coisas e que tenha a liberdade de perguntar aquilo que é para ser perguntado. Eu acho que isso, o telespectador, a gente fala telespectador, sou da década de 90, né? Mas Mas é isso o mesmo. internauta, né? A pessoa que está com o celular na mão, acho que é isso que quer vislumbrar. Acho que a internet precisa disso, né?
A comunicação precisa disso, de uma comunicação mais direta e verdadeira. Mais uma última pergunta que eu tinha que fazer e esqueci. O senhor o PSB não vai ter chapa para federal, estadual? Nós estamos vislumbrando uma chapa para federal. É a nossa tentativa. Até para que a gente não passe o que a gente passou agora na chapa de vereador. Porque o partido não mandou recurso para a gente, obviamente, porque em 2018 a gente não formou uma chapa de federal. Então, prioridade hoje por essa reforma política é espaço federal. Então, hoje a gente tem nomes do sul do estado, pessoas que estão disponíveis para colocar seu nome como deputado federal, né? A gente tem articulado isso, o presidente João Campos tem conversado com o professor Washington Bonfim e também tem tentado articular de qualquer forma alguma estrutura, alguma situação para que a gente tenha minimamente uma chapa que consiga somar votos aqui no Piauí para o PSB. Tá bom. Então, muito obrigado, fique com Deus e sucesso aí na sua missão Muito obrigado, de Feitosa. vereador. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.